Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Luiz Costa. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Provérbios capítulo 29, versículo 18. Esse provérbio em questão traz uma mensagem essencial. Atente-se ao que ele ensina e a importância dessa mensagem. A primeira coisa que nos chama a atenção é para a palavra profecia aqui. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Profecia, nesse caso, refere-se à revelação de Deus. Uma outra versão ajuda no entendimento desse provérbio. Então eu vou ler agora, como diz na NVI. Onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas bem-aventurado é quem obedece à lei. Revelação divina aqui, ou profecia, nós devemos entender como um sinônimo para a palavra do Senhor. Deus se revelou para o homem por meio das suas escrituras. Nós temos muitos textos na Bíblia que afirmam isso. Talvez o que mais chama a atenção é aquele proferido por Paulo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, quando o apóstolo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Dessa maneira, é por meio da sua palavra que Deus tem se revelado ao homem. Mas o provérbio fala da consequência da ausência da palavra. Diz que não havendo profecia, o povo se corrompe, o povo se perde. Isso é algo muito notável na história do povo de Deus no Velho Testamento. Muitas vezes o povo estava perdido em seus pecados. Quando se afastavam da palavra do Senhor, ficavam verdadeiramente desorientados, levando uma vida de iniquidade e por muitas vezes sofreram as consequências disso. O que isto significa, no fim das contas, é que na ausência da revelação de Deus, o que há é confusão, rebelião, desordem, conflito, vício, perda de caráter, morte. Nós devemos pensar, então, em como a revelação de Deus é necessária para o homem. E eu quero mencionar rapidamente aqui, pelo menos 4 razões para as quais o homem precisa dessa revelação do Senhor. Primeira delas, para entender o caráter de Deus. Nós não saberíamos nada sobre os atributos do Senhor e as qualidades do seu caráter se ele não se revelasse pelas Escrituras. A Bíblia fala como Deus se revelou também por meio da sua criação, que nós olhamos tudo que está à nossa volta, o universo, o planeta Terra, a natureza, o corpo humano e sua complexidade, e nós enxergamos Deus nisso. Deus se revelou por meio da criação. Percebemos a sua existência, a sua sabedoria, o seu poder, mas nós não conhecemos totalmente o seu caráter, os seus atributos morais, por assim dizer. Por isso Deus se revelou para além da revelação por meio da natureza, por meio da criação. Ele se revelou pela sua palavra. Uma segunda razão é justamente para estarmos em comunhão com Deus. É por meio da palavra que nós aprendemos que o pecado nos separa dele. E também é por sua palavra que aprenderemos como obter o perdão desses pecados e assim termos nossa união com ele restabelecida, nossa comunhão com ele de volta. Uma terceira razão ligada a isso, justamente para compreendermos e podermos fazer a vontade de Deus. Nenhum servo pode cumprir as ordens do seu Senhor se não conhecê-las de fato. Nós não servimos a Deus por meio de um instinto animal, uma intuição, ou seguindo qualquer perspectiva humana. Para servir a Deus, precisamos da orientação do próprio Deus. E que bênção
que ao longo dos tempos Deus se revelou para o homem, demonstrando o que ele exige, o que ele espera de cada um de nós, por meio das suas escrituras. E uma última razão. Nós precisamos dessa revelação do Senhor para conhecer o nosso propósito e o nosso destino. Muitos homens têm questionado qual é o propósito da vida, e muitas vezes a vida parece misteriosa, mas Deus, por meio das Escrituras, nos revelou qual é o significado da vida. Nos revelou qual o destino para o ser humano. Se for fiel a Ele, uma vida eterna ao seu lado. Se não for fiel, o castigo eterno está reservado, mas é por meio das Escrituras que conheceremos isso. Nós devemos ser gratos pela Bíblia, pela palavra de Deus, que Deus não nos deixou nas trevas, mas se revelou e deixou isso disponível para nós. É triste pensar que muitas pessoas estão ignorando a palavra de Deus, estão escolhendo viver sem a orientação divina e, assim como diz o provérbio, se corrompendo. Um último ponto que quero destacar está na conclusão do provérbio. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. A palavra de Deus traz uma bênção para nossas vidas. Vai nos trazer a verdadeira felicidade. Mas para isso, não basta conhecermos essa palavra. Nós devemos guardá-la, como o provérbio nos diz. Tiago, capítulo 1, versículo 22, nos diz que devemos nos tornar praticantes da palavra e não somente ouvintes. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.